Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de cálculo em várias variáveis. E na aula de hoje nós iremos falar sobre coordenadas cilíndricas. As coordenadas cilíndricas são a espécie de generalização das coordenadas polares, que nós vimos na aula passada. Nas coordenadas polares, nós tínhamos uma transformação do R2 no R2, e nós interpretávamos um ponto do R2 por suas coordenadas polares, que são a distância até a origem, que a gente chamava de R, e o ângulo que ele fazia com o eixo X, que a gente vai chamar de θ. E aí a gente pegava essas duas coordenadas, né, R θ, e levava em coordenadas cartesianas, pondo R cosseno θ, R seno θ. Isso aqui eram as coordenadas polares. Lembrando que era R2 para R2, tá? As coordenadas cilíndricas, elas vão fazer o seguinte. A gente vai pegar um ponto P aqui, vai projetá-lo no plano XY, e essa projeção a gente vai olhar como sendo do ponto de vista de coordenadas polares, tá? Olha a distância da projeção à origem, e chama de R, e olha o ângulo que faz com o eixo X, e chama de θ, certo? Perceba que nesse caso, a altura do ponto visto como coordenada cilíndrica ou como coordenada cartesiana é a mesma, tá? Então, a terceira coordenada a gente não mexe. E as duas primeiras coordenadas são determinadas dessa forma aqui. E aí, a transformação vai ser, se você pegar um ponto dado nas coordenadas cilíndricas, você sabe exatamente quais são as suas coordenadas cartesianas, tá? Ok? Pronto. Visto nessa direção, né, a gente pode pegar qualquer ponto aqui, qualquer trio, mas perceba que, em certo sentido, o zero está over-representado, né? Porque você pode pegar zero e qualquer outras duas coordenadas. Opa, desculpa. Você pega R igual a zero e Z igual a zero, você pode pegar qualquer θ. Então, existem muitas representações para o θ aí, o que não gera nenhuma ambiguidade matemática, tá? Só interpretativa, por assim dizer. Beleza. Então, é simplesmente isso, gente. Coordenadas cilíndricas é só ver o ponto desse ponto de vista, né? R, θ, Z. E você sabe exatamente como determiná-lo em coordenadas cartesianas. Para fortalecer nossa memória, vamos ver alguns exemplos. Vamos determinar a imagem por T dos seguintes conjuntos. Um plano em que o raio é constante, ou seja, fixa o raio, fixa o R, e pode variar as outras coisas. Pode variar, vamos desenhar três eixos coordenados aqui. Aí a gente tem R, θ, Z. Fixa o R, você vai ter um plano, né? Desenhar em outra cor. Tem um plano aqui. Beleza? E aí, você quer saber qual é a imagem desse plano pela R. Depois, vamos fazer uma coisa análoga, só que com outro plano. Em vez de fixar o R, vamos fixar o θ. Então, fixo o θ. E obtém um plano aqui. E queremos saber a imagem desse plano. E por último, fixa o Z e determina qual vai ser a imagem desse plano. Ok? Vamos lá. Vamos aproveitar esse desenho aqui e fazer as contas. As contas não, né? A construção intuitiva em cima dele. Primeira coisa, a gente quer fixar o R. R igual a 3, digamos assim. Então, vamos dizer que essa distância aqui, esse raio, seja 3. Agora, a gente pode variar a altura, tá? Então, poderia pegar qualquer altura, digamos, desse ponto aqui. E nós podemos pegar qualquer ângulo, tá? Então, a gente pode girar um pouquinho mais e talvez obter um ponto aqui, ó. Pode ser em qualquer altura. Ou então girar um pouco voltando e obter um ponto nessa reta, né? Escolhe uma altura qualquer, sei lá, uma altura aqui, uma altura aqui. E aí você pode fazer isso em todas essas retas, tá? E lá atrás no cilindro também pode fazer isso.
ok? Então, essencialmente, o que a gente vai obter é um cilindro, viu, gente? Você pode pegar qualquer altura e pode pegar qualquer ângulo, só que está fixado é o raio, você vai obter um cilindro, tá? De raio 3. Segunda questão. Queremos saber o que acontece quando fixamos o θ, ok? Fixamos o θ. Então, o θ está fixo aqui. Vamos dizer que foi esse θ aqui que a gente pegou. Fixou, θ igual a... Vamos ver qual é o θ no nosso caso aqui. Π por 3, né? Mas tanto faz, né? Só θ fixo. Peguei π por 3 só para simplificar a visão. Digamos que esse serve θ igual a π por 3. Você pode variar a altura. Variar a altura aqui. Pode pegar essa altura, por exemplo. E pode variar o raio. Então, você pode se aproximar mais do eixo, né? Do eixo Z. E você pode fazer isso com qualquer outra altura, né? Qualquer altura, qualquer altura, qualquer altura. Então, o que a gente vai obter vai ser um plano, tá? Você pode pegar um raio mais no outro sentido aqui, fica negativo, mas você vai ter todo esse plano, ok? Então, se você fixa o θ, você vai ter um plano. Agora, a terceira coisa, o que acontece quando a gente fixa Z? Se a gente fixar a altura e pode mover qualquer raio, vamos pegar essa altura daqui. E pode pegar qualquer raio e qualquer ângulo, você pode variar o ângulo aqui, pode variar o raio, né, nesse ângulo, e assim sucessivamente. O que a gente vai obter é o plano Z igual a constante. Deixa eu ver qual foi a constante que o exercício deu, só para a gente escrever, usar ela. Então, suponhamos que Z seja igual a 5, então você vai ter o plano Z igual a 5. Que é natural, né? Porque no caso de coordenadas polares, é bem análogo ao que acontece com coordenadas cartesianas, em termos de Z. Tá? Então, obtemos um plano paralelo ao eixo XY. No caso do θ fixo, a gente obtém um plano que contém sempre o eixo Z, tá? Mas ele não é paralelo a nenhum plano coordenado a priori, né? Você pode ir variando e chegar no eixo, no plano XZ ou no plano YZ, mas aí você vai ter planos contendo a reta Z, tá? E por último, a gente quer saber o que acontece se variar o raio de 0 a 3, se variar o θ de 0 a π e variando a altura. Bom, variar a altura é bem simples, né? Tipo, é só variar a altura de fato, que a gente tem muito o que fazer. Então, podemos dizer, vamos supor que essa altura aqui seja 6, só para simplificar a minha vida, e essa aqui seja 0. Então, variando a altura fica tranquilo. Variar o ângulo, a gente quer variar o ângulo de 0 a π e o raio de 0 a 3. Vamos lá. O raio de 0 a 3, o ângulo de 0 a π e a altura de 0 a 6. Variar a altura vai ser todo esse caminho aqui. Variando o ângulo de 0 a π, você pode vir daqui até o semicírculo, né? Fazer o semicírculo. Essa reta aqui, ela é o prolongamento da reta X, tá, gente? Então, tem esse semicírculo aí, que ficou muito feio o desenho, mas a vida é dura, né? Deixa eu ver se eu faço um desenho melhorzinho aqui. Temos esse semicírculo. Queremos variar o raio de 0 a 3, então, supondo que esse raio aqui já seja 3, né, para não ter que desenhar mais coisa, a gente pode variar o raio em qualquer forma e ir pegando todos os semicírculos aqui, que acompanham esse raio, tá? E assim vai. Quando variar isso em todos os reais, você vai preencher essa região. Variando em todos as alturas, você vai ter todas as alturas aqui. Deixa eu fazer uma reta paralela aqui. Então, pode variar todas as alturas. E pode variar todos os raios. Tá?
Então, basicamente, o que nós iremos obter vai ser um pedaço de cilindro sólido, né? Caramba, não sei se esse desenho está ajudando vocês, está piorando a situação, porque não está uma obra de arte, não, devo confessar. Mas vai ser um pedaço de cilindro sólido, tá, gente? Um pedaço de cilindro sólido. Digamos que a tampa é esse pedaço, é essa parte aqui. Então, a gente preenche isso aqui tudo e vai preenchendo verticalmente aqui, né? Com retas. Ok? Bom, esse final talvez não esteja tão claro porque o desenho não ficou muito artístico, mas espero que vocês tenham entendido as ideias. E é isso, gente, sobre coordenadas cilíndricas. Já vimos coordenadas polares, agora cilíndricas. Em seguida, veremos coordenadas esféricas. Então, até o próximo vídeo. Um abraço.